aquela situação lá em Itabaporã, que eu, como delegado de polícia, eu tive que agir numa situação e prender uma autoridade da cidade, o prefeito e o secretário de obras, ali a minha cabeça começou a ficar a 1000 por hora. Por quê? Porque eu fiquei receoso do que podiam fazer com a minha família, o que podia fazer comigo. E aí começou a acelerar, aí começou a vir os sintomas da ansiedade. Tudo bem, meu amado? Nós estamos aqui começando o primeiro podcast Conexão Mental. E neste momento aqui, nós vamos aprofundar, ter a oportunidade de nos aprofundarmos sobre gestão das suas emoções, também trabalhar o autoconhecimento e levar você a viver uma vida extraordinária. Eu sou o Claudemir Ribeiro e eu estou aqui junto com você e junto também com o Lucas Cabral, que está aqui na mesa e ele vai te cumprimentar. Vulgo seu filho, né? Vulgo meu filho, isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Vou estar acompanhando meu pai nessa jornada. Espero que esse podcast possa te trazer muito conhecimento, muito autoconhecimento, que você possa refletir sobre tudo que a gente for passar, que a gente possa estar direcionando vocês para um lugar legal. É isso aí, gente. Hoje nós vamos começar a falar, é um tema muito interessante. Eu preciso de ajuda. Em que área que eu preciso de ajuda? Se nós estamos falando de autoconhecimento, o que leva as pessoas a viver uma vida de ansiedade? O que leva as pessoas a viverem uma vida de depressão? Quando elas têm problema com a sua autoimagem. E essa autoimagem está ligada ao seu autoconhecimento. Então, eu quero que você esteja aqui antenado. Por quê? Porque nós vamos trabalhar forte nisso aqui e eu creio que será um tempo precioso, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas aqui comigo. Eu estou aqui com o Lucas, ele vai fazer as perguntas que você faria, né? E você pode deixar também aqui nos comentários, aqui embaixo nos comentários, aquilo que te toca, aquilo que toca o teu coração. Nós lemos todos os comentários. E eu quero pedir para você também que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, deixe o sino das notificações acionados, porque sempre temos mensagens poderosas aqui para vocês. Além do nosso podcast, nós temos também pela manhã, de segunda a sexta, o nosso Café com os Embaixadores, às 7 horas da manhã, que você é o nosso convidado para estar junto conosco. Seria legal a gente exemplificar para as pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente, quais são os tipos de problemas que a gente está falando. Sim, hoje nós vamos falar sobre, nós vamos bater na tecla da ansiedade. Da ansiedade, mas Isso. Também tem outros. Tem ansiedade, sim, tem depressão. Também tem sinais que você pode estar sentindo agora, a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Então seria legal você comentar isso agora, se você está se sentindo triste, desmotivado, se você está se sentindo pressionado, se você está tendo algum tipo de problema emocional, ataque de pânico, esse tipo de coisa, deixa aqui o que tem te afligido. Isso mesmo. É interessante isso aí. Por quê? Porque quando nós detectamos, nós podemos trabalhar na causa. Eu sei que o efeito é essa vida de ansiedade, essa vida de depressão, essa vida eu vou falar assim, amargura. Porque o que faz alguém viver uma vida depressiva, começa nisso aí, a amargura, começa a tristeza. Então, nós vamos ver esses sintomas, né, na raiz, identificar na raiz, e nós vamos trabalhar para que todos esses sintomas, esses problemas, eles sejam removidos lá na base, lá na raiz mesmo. E você vai ter uma vida melhor. Você começou a falar sobre sintomas. Isso é um ponto muito legal a gente entrar no primeiro momento, que é Sim. Como que a gente consegue identificar a hora de pedir ajuda. Isso mesmo. Olha só, eu até anotei aqui alguns sintomas da ansiedade. Veja se você está vivendo, está passando por alguma situação assim. Por quê? A gente, eu estou ansioso, mas a ansiedade, ela traz alguns sintomas que revelam. Então tem sintoma físico, tem os sintomas psicológicos e tem os comportamentais. Quais são os físicos? Então a pessoa ela começa a ter palpitações
no seu coração, né? Bum, 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 bum. Os batimentos cardíacos eles Aumentando, ficam né? acelerada. A linha ali, a linha da vida, ela é assim, ó, rapidinho, não é aquela não, é acelerado mesmo. Então, um outro sintoma físico é a sudorize excessiva. A pessoa fala que é sudorize. Sudorize, né? é o suor mesmo. A pessoa sua, igual nós estamos num ambiente aqui onde nós estamos gravando, Tá calor. nós não estamos no ar-condicionado e nós já estamos entrando na época de calor aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E aqui é calor demais. Mas pessoas que são altamente ansiosas, ela pode estar até num ambiente que é geladinho, mas começa a dar suador nela. Isso aí é um sintoma de ansiedade, né? Tem um outro que é sensação de falta de ar. A pessoa, ela está andando e daqui a pouco e falta ar, ela tenta buscar. Aconteceu isso comigo uma vez. Aconteceu comigo e eu travei. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar dessa história. Eu gosto de falar por quê? Porque é uma conexão, vai mostrar, né? Porque eu estava altamente ansioso. Eu estava, primeiro, essas pulsações cardíacas, o aceleramento era tão grande que esse meu lado aqui, faltava explodir assim, ó, pá, 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 pá. Eu sentia aqui, ó, as veias desse lado faltando explodir. A pressão aumenta. Né? Aumenta. Uma outra tensão muscular, você fica todo enrijecido. Foi quando eu travei, né? A enrijecção muscular. Isso aí eu acho que é legal para quem teve síndrome de pânico, porque isso que você está falando são sinais, são os sintomas da síndrome de pânico, né? Então quem teve vai se identificar muito. Vai se identificar, porque é verdade. Você aumenta a sua pressão, você não consegue respirar direito, começa a faltar ar, começa a se enrijecer. E isso daí, a síndrome de pânico, é uma das coisas que vem com ansiedade. Vem o quê? Uma das coisas que vem com ansiedade. Com a ansiedade traz para você. Eu pensei que você estava falando outro liga. Ansiedade, né? Com a ansiedade. Com a ansiedade. Falou rápido, entendi. Eu estava o que está falando aqui? Mas e tem um outro sintoma também, Lucas, que são os problemas gastrointestinais. Eu vou falar bem lento para eu não errar a fala aqui. Né? Que são aquelas náuseas que dá na gente e também diarreias. Então, quando eu li um livro, que eu estudei um livro do Max Lucado, que fala sobre ansiedade, ele fala sobre salgadinhos emocionais, né? Que são as gastrites que dá na gente. Por quê? Por conta das emoções que estão alteradas. Então, esses são os principais sintomas físicos, né? Mas nós temos também os sintomas psicológicos. E os sintomas psicológicos, você já ficou preocupado demais alguma vez? Já fiquei muito. Então, isso aí é um sinal de ansiedade. Mas isso daí que você falou é muito legal. Como a gente consegue refletir como o nosso psicológico influencia no nosso corpo. Sim. Porque a ansiedade é algo que não existe, não está lá. Eu já fui para o médico há um tempo atrás porque eu estava sentindo muita dor no peito. Eu falei, cara, ou é infarto ou é problema no pulmão. É uma ou outra coisa. Não era nenhuma dessas duas, porque eu fiz um monte de exames, paguei uma fortuna no hospital particular, faz uns 2 anos isso daí. Quando saiu tudo, tomografia, eletrocardiograma, tudo isso, não era nada. O que era? Era ansiedade. Era algo que vinha da mente, era algo que vinha da psique. É a preocupação excessiva. Você tinha lá um sintoma da preocupação excessiva, né? Tem um outro sintoma patológico, que é o medo, né? O medo ou pavor sem motivo aparente. Porque às vezes a gente tem medo como algum motivo. Inclusive eu vou fazer agora no mês de julho uma viagem, vou estar de férias e eu estou indo e eu tenho um destino. Qual destino? Saltar de asa delta. E eu vou fazer isso, você vai ficar só olhando e me filmando, né, Lucas? Você vai me filmar. Você vai me filmar. Mas eu tenho vontade, eu não tinha vontade, mas é algo que foi desbloqueado na minha mente, porque agora eu estou numa vibe que eu quero fazer tudo de... Pois é, de radical, né? De radical. Então assim, eu tinha medo de altura. E assim, eu tenho ensinado as pessoas a desbloquearem. E se eu estou desbloqueando pessoas, por que eu vou ter medo? Então eu vou lá para quebrar isso. E um outro também é ver se eu consigo também dar uma passeada de balão. Tem gente, você tá doido, Claudio? Não, mas isso aqui faz parte do tratamento, viu, gente? Faz parte do tratamento. Então isso aqui é um sintoma, eu chamo de sintoma psicológico. Tem um outro sintoma também psicológico que é a dificuldade de se concentrar.
Aí a pessoa fica com a cabeça a 1000 por hora e ela não consegue se concentrar. Isso também está relacionado ao TDAH, né? Isso, mas é a ansiedade, né? E tem o sentimento de que algo ruim vai acontecer. Não vai acontecer nada, mas você está com o sentimento assim. E isso é muito ruim, é grave demais. E tem os sintomas comportamentais, que são evitar situações que causam ansiedade, né? Então, você já conhece alguns gatilhos que acionam a tua ansiedade, e você fica com aquele sintoma: não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar, não vou fazer tal coisa, porque aquilo ali é um gatilho que vai te gerar um comportamento ruim, né? Tem também a inquietação. Às vezes você fica mexendo para cá e mexendo para lá, aquela coisa toda. Não, isso aí é um sintoma comportamental da ansiedade. Um outro é dificuldade para dormir. Você tem insônia. E é muito importante você identificar isso aí, porque isso aí é um sintoma da ansiedade terrível, né? E compulsões ou comportamentos repetitivos. Você fica fazendo toda hora a mesma coisa, aquilo ali, aquela... Compulsão alimentar também. Indo para a geladeira e você não está com fome, toda hora está lá abrindo a geladeira querendo comer, e aí você vira aquele monstrão. Aí você, eu engordei. É ansiedade, você tem que tratar essa ansiedade. É muito importante nós termos essa noção. E biblicamente, o Senhor Jesus, ele falou para nós: por que você está ansioso? Você está ansioso pela vida, pelo que vai comer, pelo que vai beber? Não fica ansioso por nada, não. Aí ainda dá um exemplo, fala assim: dá uma olhada lá nos pássaros. Quem dá de comer para os pássaros? E eles não trabalham. E ninguém dá de comer para eles. E eles comem. Eles vivem bem. Aí ele ainda aponta, dá uma olhada nos lírios do campo. Ninguém cuida dele, ninguém joga água nele. Quando ele nasce, ele dá aquela flor bonita, né? Muito bonito os lírios. Não sei se você tem isso aí. E Jesus apontou isso aí. Se os lírios são cuidados, se as aves são cuidadas, imagina você. Imagina você. Todo o cuidado de Deus para a sua vida. Falando ainda sobre ansiedade, e falando ainda sobre pensamento, é legal falar também sobre aquela parte da ansiedade que representa, que na realidade, para não fugir das palavras aqui, que eu ia para outro lugar, mas o cérebro humano, ele passa a maior parte do momento dele pegando situações que a gente viveu e criando cenários daquelas situações, fazendo com que a gente imagine onde que aquilo pode estar, mas nunca vai acontecer na vida. Mas isso aí é síndrome do pensamento acelerado. E, né? tem aquela pesquisa, com aquela pesquisa... Que fala dos 85%? Isso. Ah, tá. Eu esqueci. Eu falei, pois é. Existe uma pesquisa, Lucas, que 85% das preocupações que nós temos são só coisas da nossa cabeça, nunca vai acontecer na vida. Então, eu dou risada do Rinaldo. Lembra do Rinaldo, nosso amigo? Nós temos um amigo lá em São Paulo, ele é muito chegado meu, e ele é assim, ele é exagerado em tudo. Vai acontecer igual, aconteceu alguma coisa lá no Rio Grande do Sul. Ih, Claudemir, ele já liga, já manda mensagem para mim, é a guerra na Ucrânia e tal. Eu falei, calma, Rinaldo. Sabe o que nós vamos fazer? Nós precisamos ajudar esse povo. Nós não estamos lá. Então, esse problema não é nosso, é deles. Agora, o que nós vamos fazer para ajudar eles a amenizar o problema deles? Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo, né? Abraçar o mundo, e aquele fator de querer abraçar o mundo, todas as coisas, e trazer para nós, aí nós estamos carregando. Isso é carregar os outros nas costas. E você não deve carregar ninguém nas costas. Às vezes eu vejo pessoas sendo ansiosas demais por conta de... Igual, eu lembro quando eu era jovem, solteiro, minha casa, minha família sempre passou necessidade, né? Meu pai sempre foi um desempregado. Foi raro eu ver meu pai trabalhando de carteira assinada. Quando ele completou 65 anos, ele não tinha 15 anos para conseguir lá o auxílio, a aposentadoria. Ele teve que entrar naquele benefício de prestação continuada, que o pessoal chama de LOAS. Então, na minha época... não quero conhecer. Recebe um salário mínimo. Né? É uma ajuda da assistência social. Uhum. E eu vivi, então, a minha adolescência e a minha juventude, o que eu trabalhava era para trazer dentro de casa para a gente comer.
para a gente sobreviver. Era literalmente sobrevivência. Nós sobrevivíamos, nós não vivíamos. E tem muitas pessoas, e naquela época eu lembro que eu ficava com algumas preocupações. Quando eu ia vender alguma coisa na porta de alguma firma, que voltava tudo para trás. Eu ficava pensando, e amanhã? Né? E como que nós vamos fazer para comer amanhã, comer a semana que vem? Porque aquelas vendas dependia o que nós iríamos comer na nossa casa. Né? Então era interessante. E muitas pessoas, elas se enredam dentro desse caminho da ansiedade. Por quê? Por preocupações excessivas em relação a coisas que não é para ela fazer. Entende? Então, assim, às vezes o chefe da família é que... Eu falo isso. Né? Muitas mulheres, elas casam com homens que são bananas. São bananas. O cara não é um sacerdote, ele não é um chefe da família. Aí a mulher, ela tem que sair para trabalhar. A mulher é que tem que pagar a escola para os filhos, pagar alguém para limpar a casa porque ela está trabalhando fora. Aí o marido que não está fazendo nada não tem coragem de passar um pano no chão, varrer uma casa. Aí começa a vir conta, vir uma coisa, vir outra. Aí começa a ficar muito preocupada. Né? Muito preocupada. E aí entra na ansiedade. Aí todos esses sintomas começam a aparecer e ela não sabe o que fazer. Né? Então... Eu acho legal a gente entrar nesse assunto também, começar a dar dicas aqui para o pessoal que está escutando a gente, que, por exemplo, no meu caso, eu tive depressão e também tive um pouco de ansiedade, né? Os dois mesclados. O momento que eu parei, o momento que eu parei de me preocupar demais, de imaginar demais, eu sou uma pessoa muito criativa, eu imagino muito, imagino um futuro. A gente estava conversando outro dia, que eu falei para o meu pai, sempre quando eu vou ter uma reunião, eu imagino aquela reunião em 10 cenários diferentes. Eu imagino tudo que eu vou falar. Então, quando eu chego lá, é mais fácil para mim falar. Principalmente também porque eu sou muito prolixo, então eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que falar no momento que eu tenho que falar. E eu começava a fazer isso para tudo na minha vida. Então, eu tinha que ir para algum lugar, eu tinha ansiedade social, né? Eu tinha que ir para algum lugar, ficava imaginando mil umas coisas. Chegava lá, conversava com a pessoa, essa pessoa tá gostando de mim, não tá gostando, tal. Até o momento que eu comecei a colocar na minha vida que não depende de mim, no meu pensamento, não depende de mim. Tem muita coisa que não depende de mim e tudo vai se resolver. Certo, é verdade. Essas duas coisas fizeram com que eu amenizasse a minha ansiedade. Eu continuo pensando ainda. Todo dia, quando eu conheço alguém, por exemplo, eu fui fazer jiu-jitsu agora, eu fiquei, cara, será que o pessoal lá gostou de mim? Porque eu comecei agora, faixa branca, sem saber de nada e tal. Aí eu pensei, de novo eu tô pensando dessa forma. Vai tudo se resolver. Isso aí é um bloqueio, sabia? É um bloqueio. Esse é um bloqueio esse bloqueio chama necessidade de aprovação. Mas isso faz parte da ansiedade também. Hein? Também, é um bloqueio e você tem que trabalhar para desbloquear isso aí. Porque eu também fui muito desse jeito. Né? Eu vivi muito isso aí. E isso aí atrapalha as nossas vidas, atrapalha a gente a ir para um próximo nível. Né? Então a gente tem que cuidar para não viver querendo ser aprovado pelos outros. Né? Essa necessidade de aprovação é um bloqueio de autoimagem. Você ia fazer alguma pergunta? Você tinha uma pergunta para fazer? Eu ia falar justamente sobre isso. Mas a gente pode falar sobre isso. Como é que a gente pode reconhecer a vulnerabilidade e pedir ajuda? Ah, sim, com certeza. Então, na verdade, assim, nós primeiro, antes de responder de reconhecer a vulnerabilidade, é interessante a gente pensar o seguinte: quando é que eu devo pedir ajuda? Porque assim, qual o grande problema? Eu sou evangélico, sou cristão, né? Eu sou pastor. Esse é o cerne da questão. Por que eu estou falando hoje, estou ensinando pessoas a tratar de ansiedade? Porque eu vivi isso na minha vida. E eu comecei, e assim, eu lembro de um dos primeiros gatilhos de ansiedade na minha vida, aconteceu em 1995. Em 94, final de 94, entrou o Plano Real no Brasil. E aí, quando entrou o Plano Real, a maior parte das empresas, elas quebraram, elas fecharam as portas. E eu trabalhava por conta, vendendo coisas em portas de empresas. Então, eu quebrei junto, porque não tinha para quem vender. O que me restou? Me restou uma Caravan. Era o meu primeiro carro, meu e do Kleber. Era meu, do Kleber e do Vanderlei. Eram os meus 2 irmãos mais velhos. Aí eu comprei a parte do Vanderlei e ficou sendo meu e do Kleber.
Aí eu falei assim, Kleber, vamos negociar essa caravana e comprar um outro carro para a gente trabalhar. Aí apareceu um serviço, né, para trabalhar de Fiorino, numa transportadora. Eu peguei aquela caravana, troquei num Passat e o Passat numa Fiorino, só que tinha que dar a volta. Eu não tinha o dinheiro da volta. E o meu irmão mais velho financiou para mim, ele era PM já nessa época, o Vanderlei, e ali ele financiou, e o prazo máximo das prestações eram em 3 meses, não tinha prestação assim, 12 meses, 24, 36, 60 igual tem agora, 120, né? Não, era 3 vezes. E as prestações foram altíssimas. E pegamos aquele carro e eu fui trabalhar com o carro. Uma transportadora, trabalhei 2 meses nessa transportadora. E quando eu saí, me demitiram ali, e aí eu estava já indo para uma outra, porque com o carro a gente conseguia trabalho, era fácil. Aquelas entregas expressas. E aí o próprio gerente que me dispensou, ele me indicou para uma outra empresa, que tinha ganhado a concorrência do serviço que eu fazia ali. E aí eu saí da minha casa, estava indo para essa empresa, que era lá no Brás, eu fui assaltado. E um carro me fechou, tinha 3 caras, um saiu armado e me abordou e levou a Fiorino. Primeiro levou eu junto, nós andamos ali uns 5 quilômetros até uma região de mata. Você não era PM ainda, né? Não, eu não era, foi em 95. E ali me abandonaram e levaram o carro. Então naquele momento ali, aquela situação, porque depois que levaram o carro, eu ainda saí correndo atrás para ver se eu via o rumo. E eu consegui voltar para casa e conversei com o meu pastor, e meu pastor emprestou uma Brasília. Eu falei, pastor, me empresta para eu rodar, para ver se eu vou nas bocadas e consigo localizar. Rodei com aquela Brasília 2 dias, não encontrei nada. Esse meu irmão mais velho, o Vanderlei, ele pegou essa Brasília e foi até o quartel. Aí ele passou na frente do quartel, ele estava buzinando para o povo ver que ele era recruta, né? Uhum. Então ele não dirigia viatura ainda. O povo não deixava. Aí ele estava mostrando para o povo que ele sabia dirigir. E nessa de bibibi ele cacetou a traseira de um veículo que estava bem devagarzinho na frente. Ali provou que sabia dirigir. Ali foi uma desgraça. Já estava ruim, ficou pior ainda. O que aconteceu? Eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha uma prestação do carro para pagar, que estava no nome do meu irmão, que eu não pude deixar sujar. Eu tinha uma Brasília para arrumar a frente, porque entortou todinha a frente. Eu tive que devolver o carro para o pastor. E o pastor, naquele momento ali, ele não ia ficar com prejuízo, né? E eu conversei com ele, falei, pastor Carlos Irã, quem conhece ele, eu congregava na Igreja Assembleia de Deus lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E falei para ele, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um freezer e uma máquina de fazer picolé. Aí eu falei para ele, a máquina de fazer picolé, ela vale R$ 1.500. Ele arrumou um funileiro que fez o serviço, trocou a frente da Brasília dele e pintou, cortou a frente e colocou outra, que dava para fazer isso na época, né? Hoje os carros de hoje não dá para fazer mais isso. E ele gastou R$ 800 na época. E aí eu dei a máquina de sorvete para ele, no valor de 1.500, fiquei sem a máquina de sorvete. E a prestação para eu pagar, que também eu tinha o freezer que era novo, eu tinha comprado há pouco tempo. Eu tinha investido uma grana naquele freezer, eu comprei na Casa Bahia parceladinho, a perder de vista. Eu vendi ele com carnê na mão ainda. Aí eu chamei um irmão, falei, irmão, eu tenho que pagar uma prestação de 600 e poucos reais, está no nome do meu irmão, e eu só tenho um freezer, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, quanto você quer no freezer? Eu falei, não quero não, eu quero que alguém pague. Não, beleza. Ele ficou com o freezer e pagou a prestação para mim. Aí fiquei sem dívida. Só que eu fiquei sem trabalho, fiquei sem nada. Eu pirei naquela época, foi o meu primeiro gatilho, foi o primeiro gatilho de ansiedade. Eu lembro que naquela época, eu comecei a ficar desesperado, a minha mente começou... Nem existia ansiedade. Né? Não existia, mas foi assim que começou. E aí, qual foi a saída? A saída foi eu pedir um dinheiro emprestado para minha mãe. Falei com o meu irmão, o Kleber, falei, Kleber, eu acho que eu vou lá para a PM, porque se a PM aceitou o Vanderlei, que é doido, porque o meu irmão era doido, né? Ele era bem piradão. Se aceitou o Vanderlei, que é doido, vai aceitar eu. Aí o Kleber falou, eu vou também. Aí eu arrumei R$10 com a minha mãe emprestado.
E peguei aquele dinheiro e eu fui para... que era R$5 a inscrição, 5 para mim, 5 para o Kleber. Né? Aí, para pegar o ônibus, nós não tínhamos o dinheiro para pagar a condução. Aí eu cheguei no motorista e falei, motorista, tudo bem? Ó, eu estou indo lá no Panelão fazer inscrição na PM. Eu e meu irmão, nós vamos ser PM. E a gente não tem dinheiro para pagar a passagem, só tem o dinheiro da inscrição. Você deixa nós entrar por trás? Aí o motorista deixou a gente entrar por trás. Era só ter entrado por trás? Quê? Era só ter Não, a gente entra pela frente e sai por trás, você lembra? Eu sei, mas tem um monte de gente entrando. Não, mas não faz isso não. Aí você tinha que pedir. Eu pedi e o cara liberou, tanto na ida quanto na vinda. E nós passamos no concurso, né? Mas foi ali, eu lembro que foi o primeiro gatilho. Então, se eu tivesse naquela época aprendido sobre ansiedade, eu não tinha passado o que eu passei de 2013 para cá. Mas eu imagino que tem muita gente que está escutando e vendo a gente que está passando por esse momento agora. Sim. E hoje a gente veio falar sobre pedir ajuda. Pedir ajuda. E a analogia que você fez aí, em muitos momentos, eu identifiquei em vários pontos que você pediu ajuda. Sim. Você pediu ajuda do seu pastor, sim. Você pediu ajuda do cara irmão. Que foi vender, sim. Você pediu ajuda depois pro motorista. Sim. E continuou pedindo ajuda. E continuei pedindo ajuda. Mas chegou um momento na minha vida que eu esqueci daquilo ali. Literalmente eu esqueci desse momento da minha vida. Eu não sabia que eu tinha vivido isso aí lá atrás. Eu não lembrava. Eu estava fazendo live esses dias atrás, uma das lives, e eu lembrei. Veio na memória. Eu falei, meu Deus do céu, eu já apresentava os sintomas lá atrás. E aí quando foi em 2013 que aconteceu aquela situação lá em Itabaporã, que eu como delegado de polícia, eu tive que agir numa situação e prender uma autoridade da cidade, o prefeito e o secretário de obras, ali a minha cabeça começou a ficar a 1000 por hora. Por quê? Porque eu fiquei receoso do que podiam fazer com a minha família, o que podia fazer comigo. E aí começou a acelerar, aí começou a vir os sintomas da ansiedade. Né? E vou falar para você, eu tinha vergonha de pedir ajuda naquela época. Por quê? Porque eu era pastor. Lá no primeiro momento, eu não era pastor, mas ali eu já era pastor. Eu tinha acabado de inaugurar uma igreja na cidade. Eu fiquei acelerado. Quando terminou 2 anos que eu saí daquela cidade e fui para outra, eu fui para outra cidade e eu sofri um impacto muito maior do que nessa primeira. Porque aí levantou perseguição de todos os lados, aí que eu fiquei mais acelerado ainda. E qual o motivo que eu não pedi ajuda? Vou falar a verdade, era o orgulho. Eu tinha orgulho no meu coração. E isso aí interrompe, eu acho que você ia perguntar isso para mim, né? Eu ia, mas porque não tinha chegado o momento. Não chegou o momento, né? Então assim, mas ali naquele momento eu vi que eu estava ruim, eu estava mal. Eu estava mal que os sintomas da ansiedade, além de acelerar a minha cabeça e ficar pensando só coisa ruim que podia acontecer comigo, ainda começou a causar sintomas físicos. Né? Eu suava por qualquer coisa. Esse meu lado aqui, eu faltava explodir de tão acelerado que ficou. E o negócio foi aumentando até que quando foi em 2019 que eu já estava no fundo do poço, eu ruim, e aí minha família todinha começou a adoecer, né? Minha esposa, o Lucas, a Nayara, todo mundo depressivo, aí o negócio veio uma avalanche na minha vida. Aí foi aonde eu corri atrás de ajuda. Só que eu já estava todo arrebentado. Então, o momento certo de pedir ajuda, Lucas, o melhor momento é quando está começando. Porque você não precisa se preocupar com remédio. Entende? E num psiquiatra, porque quem trata de pessoas ansiosas, depressivas, que tem síndromes de pânico, de medo, que trava, quem trata é o psicólogo, não é o psicólogo, é o psiquiatra. O psiquiatra vai tratar, ele vai te dar remédios psicotrópicos, e esses remédios eles não curam. Sabia disso? Os remédios não curam. Os remédios estabilizadores de humor. Estabilizador de humor, só que ele te vicia. E te vicia também. E depois, para você sair daquilo ali, meu Deus do céu. Eu tenho um amigo ali, um colega de serviço, um delegado, que tem dias assim, a gente de segunda a sexta trabalha junto. Então, cerca de 4 dias na semana que eu chego para conversar com ele, tá grogue. Que o remédio está... ele está todo grogue, ele não consegue responder nada, ele está sem ação nenhuma, ele está só com ações inatas.
né? E é isso que acontece o tratamento psicotrópico. Eu tenho comigo que nós cristãos, nós evangélicos, e também o pessoal que assiste a gente, empresários, concursados, nós somos formados, nós crescemos mostrando, tendo que mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Que nós vivemos uma vida que na nossa casa é a melhor família do mundo, que nossos filhos são os melhores filhos do mundo, que eu sou o super-homem, que eu sou a super-mulher, e a gente acaba tendo essa vulnerabilidade de não conseguir pedir ajuda para o que a gente está passando. Eu acho engraçado da história, toda a história que o senhor conte, todo o seu testemunho, que o senhor, ao longo de tudo que o senhor passou, o senhor foi construindo métodos, porque o senhor não tinha ajuda, o senhor não conseguia pedir ajuda também, porque a igreja não oferecia ajuda, né? As pessoas à sua volta também não te ofereciam ajuda, porque ninguém fala que está sofrendo, que está passando. Tem gente, por exemplo, seu vizinho de banco, seu vizinho também de casa, pode estar passando e tá indo no psiquiatra e não te fala, você não sabe. Então, Lucas, isso aí é muito sério, que depois que eu me identifiquei com essa situação, que eu fui atrás de tratamento, que eu me curei, né? E eu comecei a ensinar sobre isso, o quanto eu tenho visto de pessoas do relacionamento que estão sendo afligidas pelos bloqueios emocionais de ansiedade, de depressão, de pânico, de medo, essas síndromes emocionais que afetam ali a vida da pessoa. E aí eu comecei a identificar, puxa, é verdade. Inclusive, eu fiz uma pesquisa recente, né, que foi até o próprio IBGE que fez no último censo. Ele fala que 26% da população brasileira... 26%. Vai dar 26,7% da população brasileira ela é diagnosticada por um psiquiatra com ansiedade. 30 milhões de pessoas. E aí 11,6% de pessoas brasileiras são diagnosticadas com depressão, fora as que não têm coragem de ir no médico. Então, os estudos apontam que mais de 60 milhões de brasileiros hoje estão com problemas emocionais. São as doenças do século. Se todos fossem ao médico ali pegar um atestado, pegar um CID, ele iria ter essa faixa de 60 milhões. É muita gente. Então, assim, é importante, né, nós trazermos isso aqui. Por que eu tinha vergonha? Eu tinha vergonha mesmo. Eu tinha vergonha de me expor. Por quê? Porque a gente é crente. E na igreja, Lucas, não sei se você se lembra disso, até eu cheguei a pregar sobre isso e dizer que pessoas depressivas, ansiosas tinham demônio. Porque foi assim que eu tinha aprendido. Isso aí é um tabu. Eu aprendi que era demônio. Mas depois que eu fui estudar, eu vi que não é. Não é demônio, gente. Sabe por quê? Porque nós somos um ser triuno. É espírito, alma e corpo. Um crente, quando ele crê em Jesus e ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece com ele? O espírito dele, que estava morto, ele é regenerado. Aí Deus ele passa a habitar em nós aonde? No espírito. E aí onde o Espírito de Deus habita, não tem mais lugar para demônio. Não tem. O demônio ele pode até te oprimir, mas ele não pode te possuir. Que é aqui, ó, a alma. Então ele oprime você na sua alma, mas ele não te possui. E eu achava, né, pelo que eu aprendi antes, era que era possessão maligna. Mas depois eu identifiquei que não era. Aí comecei a ensinar, comecei a tratar de pessoas. Eu tenho um testemunho da dona Cleide, lá de Maringá, foi recente, ela fez uma live comigo. E ela falando que ela desde pequena, ela foi muito oprimida pelo pai dela, né? O pai dela não abusou ela sexualmente, mas oprimia, batia demais, humilhava demais. E aquilo gerou nela depressão. Um reflexo de como ele foi criado também. Aí, porque assim, eu digo que ninguém dá aquilo que não teve. Isso. Né? A gente só dá aquilo que tem. Então o pai dela deu aquilo que tem. Foi o que eu falei para ela na live. Né? Falei isso para ela. Falei assim, ele não podia te dar mais. Aí ela falou, pastor, eu aprendi isso depois que eu entrei na mentoria dos embaixadores do reino, que comecei a fazer... É uma mentoria que a gente tem. Que eu faço, eu esqueci de falar aqui, eu trato de pessoas através de uma mentoria chamada Embaixadores do Reino. Uma mentoria de 40 dias. Nessa mentoria, eu trabalho as pessoas que estão
com a sua mente aquecida, né? Ela ter uma mente serena, a serenidade mental, voltar de volta. E o coração dela, a alma dela que está fria, para a sua alma aquecer. Né? Então, uma alma aquecida e mente fria, né? Mente serena, o que acontece? Você consegue conquistar a paz interior. Isso é legal sobre o que você está falando. Perdão de interromper. Linkando a mentoria com essa fala que a gente estava tendo antes, com o assunto que a gente estava tendo antes, é que, não, por que falam que é demônio? O pessoal fala que é demônio porque não tem conhecimento. Mas nós somos uma criação perfeita, Deus nos criou e tudo mais, só que nós somos humanos e nós somos feitos de química, nós temos hormônios e tudo mais, e a gente precisa ter tudo alinhado. A gente precisa ter a mente alinhada, o nosso físico alinhado, a gente precisa procurar também manter nossa alma alimentada com o espírito, né? Você acha que vale a pena essa live? Eu queria pedir para você, live não, esse podcast, né? Eu estou tão acostumado com live que eu esqueço. Esse podcast tá sendo bom para você? Curta aqui, comente, coloca um comentário muito bom aqui. O que está sendo para você? Se você quer alguma ajuda nossa, nós olhamos todos os comentários, tá bom? Pede ajuda que eu vou te ajudar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve também no canal. É muito importante você inscrever e deixar o sino das notificações acionados, tá? Vamos continuar aqui. Amém, era isso. Isso aí, né? Pois então assim, como eu tenho esse viés cristão, eu tenho tratado de pessoas. O meu alvo nesses podcasts, o meu alvo na mentoria, Lucas, e o meu alvo na imersão, nossa primeira imersão que nós vamos fazer agora em agosto, dias 3 e 4 de agosto, são pessoas cristãs. Meu alvo são os crentes. Por que o alvo é o crente? O crente que está passando por algum problema emocional e tem vergonha de procurar alguém. Eu acho que você tem que levantar daí onde você está e buscar ajuda. Existem profissionais habilitados para te ajudar. Se você tiver já num grau de problema emocional, aí, de ansiedade, de depressão, de pânico, de estresse avançado, você deve procurar sim um psiquiatra se tratar, um psicólogo se tratar. Depressão também. Depressão. Se você está num outro estágio que dá para tratar através de terapias cognitivo-comportamental, eu tenho uma oportunidade para você, que é você estar participando conosco. Nós vamos ter a jornada triuna que nós vamos fazer muito em breve, e você tem a oportunidade de participar dessa jornada triuna. Você vai aprender mais sobre as emoções, como você ter uma mente serena e uma alma aquecida, e você ter paz interior. Por quê? Porque isso abala a tua paz, tira a tua paz. E eu quero levar você para esse monte da paz interior, junto aqui comigo. E você tem a oportunidade de estar caminhando comigo, e eu quero ter você junto, da onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você pode ser tratado e cuidado. Por quê? Primeiro link da descrição, lembrando, né? Primeiro link da descrição, a gente tem aí o cadastro para a Jornada Triuna, primeira semana de agosto, primeira semana de julho, a gente vai estar fazendo aí a Jornada Triuna. São 3 dias que vai falar sobre espírito, alma e corpo, e todo o método que foi desenvolvido para ser curado de doenças emocionais através da luz da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Pode fazer seu cadastro aí. Isso, faça o seu cadastro. Então você vai deixar na descrição? Vou deixar na descrição. Vai deixar na descrição. É muito importante você estar se conectando com a gente. Você vai ver como que você vai ser outra pessoa. Nós vamos tratar você, a sua parte espiritual, a sua parte almática e a sua parte corpórea, o seu físico. E você vai viver uma vida que você nunca viveu antes. Você vai governar de verdade. Porque foi para isso que o Criador fez a gente. Ele fez a gente para dominar sobre todas as coisas. Ele deu o governo na mão do homem. Mas o homem perdeu o governo quando ele começou a dar mais ênfase à carne do que ao espírito. E aí deu ênfase à carne e acabou perdendo o espírito, morreu e houve todo esse desgoverno. E eu quero que você esteja antenado. Faz sentido para você esse nosso bate-papo aqui? Faz sentido? Se faz, eu quero te pedir mais uma vez. Manda para frente. Eu quero que você pegue nesse botão do transbordo, que é a setinha, e você clica nela e pega ali, copia o link e coloca em todos os grupos de WhatsApp que você tem. Grupo da família, grupo do trabalho, grupo da igreja. E traga pessoas para cá. Todas as semanas nós vamos ter um super podcast poderoso aqui do Conexão Mental para você.
eu tenho certeza que muitas coisas vão clarificar na sua vida e nós vamos andar aí cada dia mais a passos largos rumo ao infinito. E qual é o infinito? A eternidade com Deus. E você vai chegar lá, não é de uma forma toda arrebentada, arregaçada, não. Você vai chegar lá abençoado, porque esse tempo que nós passamos aqui, esse tempo de vida, você vai viver o que há de melhor. O que há de melhor. A gente já sabe que o nosso alvo é o céu, é a eternidade. Mas é muito importante nós também, durante esse trajeto que nós estamos vivendo aqui, nós vivemos a vida que Deus tem para nós. E Ele tem uma vida, sabe como? Antecipando o reino dele aqui na terra. Jesus falou isso aí na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino de Deus já pode vir às nossas vidas e nós sairmos daqui blindados e abençoados. Amém. Amém? Deus abençoe você e lembre disso, curta, comente, compartilha e fala como que está chegando para você. Eu vou pedir para você colocar nos comentários de que região do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, tá bom? Eu quero identificar você e quero criar um grande relacionamento de hoje para frente. Nós aqui e você aí fazendo aquilo que deve ser feito, cuidando do nosso emocional, porque o nosso emocional, cuidadinho, alinhado, a nossa vida vai, bombar. Amém. Te vemos na próxima quarta-feira no Conexão Mental. Cuide da sua vida, cuide da sua mente e do seu espírito. Amém? Beleza.